ali eu comecei a buscar o tarô. Sei lá, em 90 e pouquinho, para 2000. E era uma época que a gente não tinha tanto material disponível como tem hoje na internet, né? Hoje você acha tudo. Aliás, até é difícil, porque tem tanto curso que você às vezes não sabe nem a quem você procura. Mas antes você não tinha, você tinha que arrumar um curso, que era uma coisa mais objetiva, né? Agora, já em 2025, eu comecei falei, vou retomar esse estudo. E aí, gente, foi assim, uma avalanche na minha vida, porque eu comecei a ler e depois fiz a fazer curso e a fazer práticas, e aí fui agregando conhecimento e começando a entender que a gente tem as nuances todas para poder falar com as pessoas e que tá, má notícia faz parte do processo, mas que é uma coisa muito maior, né? Então, acho que agora mais velho, sabe, eu já fiquei um pouco mais preparado para lidar com isso, que quando eu estava jovem lá me assustou. Então essa história como eu cheguei no tarô, só para ficar curioso, porque todo mundo me conhece, o dia inteiro trabalhando como servidor público, né? De repente está na internet fazendo palestra de tarô, meio esquisito. Vamos começar aqui, gente, eu trouxe uma pequena parte de introdução. Eu não sei qual é o conhecimento que você tem. Alguém já estudou tarô? Eu já um pouquinho. Então você tem, Muito de leve, né? tem uma base, não vai ser muito. Mas só assim de leve mesmo. Né? Eu trouxe só uma base de introdução, né? Porque sabia ter alguém totalmente leigo e tal. Mas a questão dos oráculos, né? O tarô, ele tá para a gente como qualquer oráculo, porque são ferramentas que a humanidade sempre usou. A humanidade sempre recorreu ao oráculo. Né? Desde das leituras de vísceras de animais que se fazia na Idade Média, né? Dentro dos castelos, ou leitura de ossos, leitura com moeda, com vareta, com dado, com carta, com todas as coisas. Então sempre teve essa busca pelo oráculo e o tarô veio, né, a partir desse viés de ser uma possibilidade que, em princípio, primeiro ele via como uma ferramenta de diversão, como jogo, né, e que acabou se transformando numa ferramenta divinatória. Eu trouxe aqui a estrutura. Essa estrutura que a gente tem é uma estrutura. Depois eu como agora, senão eu vou ficar com a boca cheia, vai ficar feio. A estrutura do tarô, que a gente tem 78 cartas, porque tem muito jogo de carta que não é tarô, né? Que são jogos de cartas divinatórias, mas não são tarô, porque tem uma outra estrutura. O baralho cigano tem outra estrutura, que é o baralho Lenormand. O baralho da Sibila italiana tem outra estrutura. Né? São todos cartas, todos têm a dimensão, tem os vinculados às vezes à parte da Umbanda, né? Que tem os baralhos da Padilha, baralho de malandro, né? Tem baralho de Exu, tudo isso são estruturas de oráculo com cartas, mas não são tarôs, porque se a gente teve o tarô meio que patenteado, né? Vou até falar dele na próxima lâmina, quando a gente começa a ter o tarô de Marselha, né? Aí a gente começa a ter a estrutura do tarô que foi fixada nesse formato de jogar com 22 arcanos maiores. A gente hoje vai falar deles, dos maiores, né? Da jornada do louco, a gente caminha pelos maiores. Os 40 arcanos menores, que são as cartas de naipe, né? Que seguem a linha da estrutura do baralho comum, e as cartas da corte, que são os rei, rainha, cavaleiros e páginas. Tá? A questão do inconsciente coletivo, acho que é a grande sacada aqui, porque a gente, quando pensa, às vezes, muita gente associa o tarô a uma prática religiosa, né? Como se você precisasse ter uma associação religiosa para você jogar tarô. E, na verdade, a coisa é ao contrário. O tarô não precisa da prática religiosa. As pessoas que são religiosas é que usam ele, mas ele não precisa da religião. Né? A religião usa o tarô, mas não o tarô precisa da religião. Né? Porque a gente vai trabalhar com o inconsciente coletivo. Né? A gente vai trabalhar com esse manto aí de informações,
essa malha de informações que a gente está o tempo inteiro produzindo, né, como se fôssemos pequenos celulares jogando nossos pensamentos, nossas emoções e nossas questões pessoais na malha do universo, e isso está tudo conectado, e a gente, quando usa o tarô, a gente, na verdade, acessa essa grande malha de conhecimento, e através dela, né, você consegue fazer um processo divinatório de olhar um pouco para frente, assim como qualquer oráculo, né, de olhar para uma projeção de futuro. Eu sempre gosto de usar a palavra projeção de futuro, porque quem fala que prevê futuro, tem gente que fala, vai acontecer. Bem, eu prefiro falar que é uma projeção, porque a gente está trabalhando com uma energia que vai estar sobre aquela pessoa no momento futuro. No momento que a gente fala assim, vamos fazer um jogo de tarô, vocês já alteraram o futuro de vocês. Né? A hora que você abriu, vocês jogam para si mesmo, abriu, sentou na mesa e abriu um jogo de tarô, você já alterou o seu futuro, porque ali você já resolveu o que você queria saber, e no momento que você quer saber alguma coisa, você faz aquela pequena variante, né? Optar por fazer o lanche agora e não fazer o lanche depois da palestra, como a Lília fez, já muda. De repente, a hora que a gente vai sair daqui, consequentemente, muda da gente encontrar ou não encontrar alguém, a gente chegar mais cedo em casa ou mais tarde. Tudo vai ser alterado a partir de um pequeno gesto que a gente faz. Então, jogar tarô para si mesmo ou ir a uma consulta de tarô, você já está mexendo na energia, né? E você vai ter informações e poder agir ou não agir de acordo com o que você tem revelado ali. Então, nesse momento, a gente não pode falar, vai acontecer. É muito provável que aconteça, porque a energia que está sobre a situação é aquela. Mas você tem livre-arbítrio e pode mexer em qualquer momento. Passa para mim, querido, por favor. Um pouquinho da história do tarô, né? O tarô começa no século XIV, XV, como jogo, né? Como uma ferramenta de jogo. A partir daí ele vai agregando os trunfos, sempre com as figuras que representam a corte. Então a gente vai ver muito essa questão, o roubo da corte, o rei, a rainha, o cavaleiro, né? O hierofante, que representava o papa, a figura da papisa, porque são figuras que eram do universo, né, das cortes da Idade Média. E então, com essas cartas de trunfo, começam a ser usadas como elementos de ensino, né, a partir do princípio que a leitura não era uma coisa muito difundida, né? Quem estudava na Idade Média ou eram os sacerdotes, né, as pessoas da igreja, ou as pessoas da corte, né, os nobres, porque o ensino público não é público. Era muito difícil você ter alguém do povo que soubesse ler, né? Então, para você poder educar, eles recorriam das cartas do tarô, porque a carta do tarô tem a imagem, e a imagem com símbolos, né? E a partir daí isso era usado como ferramenta de educação. Mas ainda não era tarô, era um baralho de jogo, né? Aí começa a vir essa configuração que a gente conhece hoje, já de juntar os naipes, juntar os arcanos, e aí a gente vai ter o baralho do Sola Busca, que é o baralho que foi da família Visconti Sforza, que foi considerado o primeiro baralho que se tem registro, né? Registro como histórico, né? Que tem inclusive as cartas ainda parecem preservadas em museus e tal. Essas cartas eram em metal, nem eram em papel, né? Porque até aí a gente não tinha gráfica. Uhum. Então toda vez que você fosse fazer um tarô, se você encomendar um tarô, eu precisava ser rico para começar, porque eram obras de arte, mini obras de arte, né? Você precisava fazer um desenho feito à mão. E aí você precisa pagar por aquilo, são várias cartas, e era um trabalho absurdo, porque você tem que ficar lá uma por uma. Você imagina, 70 e poucas cartas, você tem que desenhar uma por uma. Então, era muito difícil as pessoas terem tarô, né? Aí, passa para mim, Lília, a gente vai ter tarô popularizado com o baralho de Marselha. Como a França, então, começa a chegar com a estrutura das gráficas, das prensas,
né? E aí é feito esse jogo em Marsella, e nas cidades ali de algumas cidades da França, e ele passa a se chamar Tarô de Marsella, porque ele faz referência à cidade, né? E aí ele começa a ser produzido em escala. Claro, com variação de cor, porque aquela gráfica não era grande coisa, né? Era uma gráfica ainda rudimentar, mas já com um processo de prensa. Aí você consegue fazer vários e começa a vender. E isso aí é que idealizou e congelou o tarô como um jogo de 78 cartas, porque a partir daí todo mundo que foi fazer o tarô fez a partir dessa estrutura. E essa estrutura tá até hoje, né? Que é uma outra coisa interessante que a gente vai falar quando a gente for falar dos arquétipos, que a gente consegue manter os arquétipos do tarô do século XV até hoje. É bem interessante como ele resiste ao tempo e às mudanças do tempo, né? Aí a gente vai ter aqui, no século XVIII, né, quando a gente chega na parte dos ensinos esotéricos e das pesquisas mais sobre misticismo, cabala, hermetismo, isso começa tudo a ser popularizado, né? E aí a galera entende que o tarô tem potencial para ser uma ferramenta esotérica e começa a associar esses conceitos. Aí vamos buscar lá que o tarô veio de Tosh, né, do Egito, tem uma vertente da história do tarô que vai para esse lado, dos hermetistas. E aí começa a associar conhecimentos de astrologia, né, a gente vai trazer naipes associado com planetas, associado com signos, e começa a trazer as leis do hermetismo para dentro do tarô, os elementos da natureza e tal, e ele começa então a ficar mais encorpado, o que era uma leitura simples, quase que um jogo de adivinhação, né, um joguinho de brincadeira de adivinhação, começa a ficar mais encorpado, começa a ter então uma estrutura já mais uso, né, com capacidade de não só fazer pequenas adivinhações, mas começar a trazer conceitos de projeção de futuro, mas conceitos de autoconhecimento, conceitos de ferramentas de desenvolvimento pessoal. Ele vai começar a tomar esse corpo. Aí ele chega na Golden Dawn, que foi a grande transformação. A Golden Dawn era uma sociedade secreta que tinha na Inglaterra, e esses caras eles revolucionaram o mundo da magia, né? A magia passou a ser outra depois que a Golden Dawn se constituiu, porque eles pegaram todos esses conhecimentos que existiam sobre magia, sobre ocultismo, e falaram assim, vamos estudar isso tudo, e vamos misturar isso tudo. E aí eles fizeram tem livros e mais livros que saíram da Golden Dawn, eles impactaram o mundo do ocultismo de uma forma transformadora, né? E com o tarô não foi diferente. Assim, eles pegaram o tarô e com essa associação do tarô com o hermetismo e com a cabala judaica, eles trazendo as informações da cabala relacionadas com as cartas do tarô, é uma viagem, mas é muito legal, assim, a tua cabeça, quando você começa a juntar esses conhecimentos, né? Quando eles trazem isso tudo, o tarô ganha essa estrutura que a gente conhece, que vem até hoje, né? Essa estrutura de ser realmente uma ferramenta que é capaz de você fazer desde tirar uma simples carta no dia para você começar o teu dia e ver qual é a energia que está presente, até você fazer realmente magia. Usar as cartas, os arquétipos para fazer feitiços e magias, e é uma viagem, porque o tarô dá um uso gigantesco, né? A gente consegue hoje fazer uma projeção de uma leitura de tarô para um ano inteiro, considerando vários aspectos de várias casas e várias áreas da vida, tudo com a mesma mandala, porque as cartas passaram a ter um significado tão amplo, tão carregado de possibilidades, que no momento que ela cai ali, ela pode ser a energia principal está ali, mas ela pode significar tanta coisa que você vai falar desde quem você é como pessoa, quais são suas qualidades, seus defeitos,
Você olha para um jogo de tarô, você fala com a pessoa como ela é, como ela foi, como é que fala do passado, fala do futuro. É uma coisa bem completa, né? Porque a gente vem trazer vários conhecimentos agregados. Não foi porque o tarô por si só cresceu, né? Ele foi agregando camadas. Né? E a última camada que foi a que realmente se revolucionou foi quando a gente associa o tarô com a psicologia. Né? O tarô hoje já é usado como se fosse uma terapia, né, alternativa, tem um nome, tipo terapia ocupacional, né, mas quando você usa como um suporte para consulta, né, para determinados tratamentos, já tem psicólogo que recorre ao tarô, porque ele vai, às vezes, abrir campos que o paciente não consegue, né, trazer informações para fora que o paciente não consegue sozinho. E se o psicólogo entende que isso é uma ferramenta, ele vai para ajudar no tratamento. E a questão do autoconhecimento, né? Quando a gente tem o estudo do Jung com o tarô, ele não vai estudar o tarô em si, mas ele vai estudar os grandes arquétipos que estão presentes dentro do tarô. E aí que a gente vai falar da viagem do louco, os arquétipos todos que são representações de energias universais. E por isso que o tarô está aí até hoje, né? Por isso que o tarô vivencia a história desses séculos todos e está aí até hoje, porque ele realmente consegue trabalhar com a energia universal. Quando você traz um arquétipo do pai é pai aqui na Índia, na China, no Tibete, era pai da Idade Média, foi pai, né, na tribo indígena, você sempre vai ter a referência do pai como energia masculina que molda o caráter. Né? A energia da mãe cuidadora, que nutre, que cria, ela está em todas as civilizações. Então, esses grandes arquétipos, eles estão presentes dentro do tarô. E é por isso que o tarô passa a ser estudado como ferramenta de desenvolvimento humano. Né? Porque ele traz essa potência de significar fases e personalidades da nossa vida, né? Momentos da nossa vida. E essa é a sacada da jornada do louco. Passa para mim, Lila, por favor. Essa questão do tarô, como é que funciona, a gente já meio que falou aqui, né? Que a questão de você acessar o eu superior é o momento em que a gente tem que fazer o acesso não só dessa força maior, dessa egrégora maior, né, e pensando em egrégora como um grande conjunto energético que foi se formando desde lá do século XV, XVI, quando se começou a trabalhar com tarô. Cada pessoa que fez um jogo, que atendeu uma pessoa, que jogou para si, que jogou para o outro, vai trabalhando essas energias, isso vai gerando uma grande egrégora que está em volta, né, das energias de quem mexe com o tarô. E a gente tem essa capacidade de acessar isso, porque é uma coisa muito doida, né? Se a gente for pensar, você sorteia umas cartas, né? Você sorteia, você vai lá, corta, e aí cai ali e fala, ó, você não vai casar, não vai casar, você tem um caminho de dor ou de amor, e a sua vida vai ser assim ou assado, e é uma coisa meio doida. Como é que você chega nesse momento? Através de acessar essa egrégora do tarô, que é a força maior, né? Que é quase que uma divindade do tarô, mas ela não é personificada, né? Uma egrégora é só uma energia. O que é uma egrégora? Egrégora é quando você consegue juntar diferentes energias de um nível macro. Vou te dar um exemplo de uma divindade. Se eu pegar, hoje, se a gente resolver que o Ajax e falar que o Ajax a gente vai reverenciar ele como um deus na Terra, e a gente começa a fazer o culto do Ajax. A gente tem um culto. Né? E aí, conforme as pessoas vão chegando, você consegue ir elevando o Ajax, ele vai ganhando uma potência de força, porque ele então era só um cachorro que todo mundo adorava, mas ele começa a ganhar uma potência de força, e ele vira uma potestade, porque ele já tem várias pessoas jogando devocionalmente energia para ele. Né? E aí a gente começa a dar força para esse espírito, depois que ele se vai, ele continua sendo adorado, e você continua mentalizando e jogando energia, e jogando energia, e jogando energia, aí ele vira uma divindade.
porque a gente pensa assim, essas divindades que a gente vê falar, você fala de Zeus, isso, por mais que a gente não tenha esse culto, você pensa que em determinado momento foram milhares, milhões de pessoas rezando e pedindo e jogando energias para Zeus. Quem fala que a gente não constrói um Deus a partir daí? Então, Né? todos nós, a energia que consideram a Ex uma divindade, somos a egrégora. E a egrégora é quando toda essa camada que você tem em volta dessa energia toda se junta. Né? Com quem adora, com quem está adorando, com o conjunto de energias espirituais que estão em volta disso. Isso gera uma força muito grande. Né? Então, a gente vai ter aí essa egrégora do tarô como sendo realmente uma camada energética que está por cima disso tudo. Mas a questão do inconsciente coletivo, que eu já falei, né, da gente pensar as informações nessa grande malha do universo, e também a questão do acesso ao eu superior. Quando eu jogo para você, para a Lília, para a Jane e tal, eu, na verdade, eu estou, através da minha energia pessoal, entrando no seu campo vibracional para poder acessar informações através do seu eu superior, que vai refletir em mim para eu poder fazer a leitura. Né? É um acesso, você belisca a energia da pessoa. Porque você precisa entrar em contato com ela, não é só... Então, mas por isso que eu pergunto esse negócio de você colocar online, você não está com a pessoa ali propriamente dita. Como é que é essa energia, né, que vai pelo computador? A energia, na verdade, nós somos pensamento, né? E o pensamento é muito amplo. Você consegue fazer um jogo de tarô para alguém que está nos Estados Unidos. Né? A distância física não impede. O que você precisa da conexão é entrar no campo daquela pessoa. Se você faz um mínimo de conexão com ela, você consegue acessar esse campo. Claro, eu acho que o jogo presencial é mais forte, tá? Ele é melhor, porque a gente está ali, né, vibrando junto. E mesmo que o jogo não é presencial, mas ele é por chamada, ele também é mais forte. Acho que a chamada... Mas tem muita gente hoje na internet que joga, inclusive eu também jogo assim, de fazer o jogo, né, em casa, gravar os áudios e mandar para a pessoa. Então, na verdade, você faz um trabalho que você nem tem contato. A única coisa que você faz é mentalizar uma foto, um nome e uma data de nascimento. E aí você acessa esse campo vibracional. É muito doido, gente. Eu vou te falar que assim, que isso me surpreende a cada vez. Então, mas qualquer um pode fazer isso, assim, ou tem que ser uma pessoa, tipo, no espiritismo tem os médiums. Não, você não precisa, porque na verdade você não está trabalhando mediunidade. Vamos falar de mediunidade com tarô. Ela pode ser associada, mas ela não é uma regra. A gente, quando tem a mediunidade, você tem o reconhecimento de mensagens que vêm do campo espiritual. Elas podem vir desde um ciclo de intuição até uma voz em seu ouvido, né? Um pensamento claro que, né, surge, uma imagem que é projetada. Existem diferentes tipos de médium. A maioria das pessoas que vai trabalhar com mediunidade associada a oráculos, elas vão ter através da intuição. A intuição vem na hora do jogo. Mas se a pessoa nunca desenvolver mediunidade, ela vai conseguir fazer porque ela vai acessar o inconsciente coletivo, que é uma projeção da minha consciência para acessar a sua consciência. E não é uma coisa que a gente faz porque tem poderes. Né? É treinamento e prática. É a coisa da prática mesmo. Quanto mais a gente trata isso com seriedade, eu acho que mais resultados a gente consegue. Né? Essa coisa que só vou jogar para você, entra aqui comigo, faz uma chamada e rapidinho. Tem que ter um mínimo, criar essa conexão. Eu faço, é o meu ritual, isso é a minha prática. Eu gosto sempre de começar, faço uma prece, eu sou um bandista, então eu faço lá, chamo meus guias, né? Que para mim eles me ajudam e me ancoram e sobretudo me protegem para eu não pegar nenhuma carga, nenhuma energia que não é minha. E a partir daí, então, eu faço uma mentalização, né, de buscar os meus registros da minha bagagem ancestral, para eu poder acessar o conhecimento que às vezes eu tenho de
N de olha minha viagem, mas isso nada disso está no curso, isso é um processo meu, tem vários processos, né? E depois eu faço a mesma mentalização para a energia para quem eu estou jogando, né? Para poder também pedir para acessar os registros ancestrais, para poder trazer essa energia que essa pessoa tem. Isso é o meu processo e funciona bem para mim assim, né? Tem gente que faz mais seco, tem gente que é mais místico e tal, mas cada um vai do seu jeito, né? Vamos lá que a gente entrar no louco, senão são 22 cartas, senão daqui a pouco vocês vão tudo querer ir embora e eu vou estar falando aqui. Gente, a gente aqui no louco, a gente vai falar um pouco sobre a evolução, a nossa evolução humana, tá? A gente vai contar uma historinha que vai falar da personalidade, né, da gente quando a gente começa a crescer desde lá da nossa infância até o momento em que a gente atinge uma maturidade que não tem idade para atingir, né? Tem gente que fica preso na infância a vida inteira, tem gente que atinge a maturidade com 18 anos. Então a jornada do louco não tem idade. Ela não tem... quando você está com 20 anos, você está nessa fase. A gente não tem fase, né? A vida faz você evoluir de acordo com o teu progresso. Às vezes a gente fica preso em algumas fases e não passa. Então não vamos associar a jornada do louco com idade, né? Mas a gente vai falar aqui muito da energia do crescimento, né? Desde que a gente é um piccolo bambino até a gente ter uma certa consciência de que você é dono do seu próprio nariz e capaz de ser responsável pelo seu futuro, né? Vamos botar aí em termos de comparação até os 30 anos, mas lembrando que muita gente vai chegar em fases, às vezes muito depois ou muito antes, tá? É uma jornada de transformação que representa a ideia de iniciação do caminho, né? do neófito, porque é quase que a cada ciclo que você passa, você aprende, você é iniciado no novo ciclo, você é iniciado de novo e sobe mais um grau, e vai construindo camadas, né? E uma coisa que é importante, que a jornada do louco, a gente consegue ver ela nesse arcão, que é a nossa vida, desde da nossa infância até a nossa vida adulta, mas a gente consegue ver ela em pequenos arcos na nossa vida, em momentos que a gente está passando, né? A gente recomeça o tempo todo, a gente está se transformando o tempo todo, a gente fecha ciclos e abre novos ciclos. Então, quando você termina um casamento, você se vê de novo começando a jornada. Quando você muda de cidade, você se vê de novo começando a jornada. Então, muitas vezes a gente vai aqui nesse papo que a gente vai ter agora, a gente vai se reconhecer. Reconhecer momentos que a gente passou, reconhecer fases que a gente viveu, que a gente está vivendo. Então, vai ser bem alto assim, isso aqui. Eu lembro quando eu passei por isso, porque são energias dos arquétipos que vão estar pulsando sobre a gente. Essas imagens assim, o primeiro seria o de Marseille e o de baixo seria aquele... Não, esses dois aí não são nenhum dos dois são Marcélia, nem... as imagens que eu vou botar nas lâminas são todas de Marcélia. Esses aqui já são tarôs diferentes, eu botei até para ilustrar mesmo, porque tem tanto tarô. Hoje eu vi o tarô da Hora da Aventura, eu adoro o desenho da Hora da Aventura, eu vi o tarô da Hora da Aventura, e o Josimar até queria comprar. Tem tarô que é tarô de Star Wars, tem tarô do Senhor dos Anéis, tarô de bruxa, tem tarô de tudo que é jeito. O que a gente tem que respeitar na hora de construir um tarô? Tarô é simbologia pura, pura. Tudo tem uma razão de ser, tudo na imagem tem uma razão de ser. Eu vou pegar essa carta aqui, depois a gente vai virar para a carta do louco. Aliás, passa só um pouquinho, Lília, passa uma vez e volta. Ó, essa carta do louco no Marcélia. Tem trouxinha, tem cachorro, tem mato. Volta para mim, Lília, por favor. E tem, mas aquela de baixo ali não tem o bastão, tem? Essa de baixo é bonita, essa aí? Esse tarô eu nem sei qual é, vou até procurar, porque ele é bonito mesmo. Tem o bastão, tá no ombro dele. Entendeu? Não, tá a trouxinha, mas a bengala lá... mas ele não, tá, né? mas Tá? essa aqui é a questão da representação. Ele não tá com o bastão na mão, ele tá com o bastão no ombro. O bastão simboliza o poder, mas ele ainda não sabe que tem. Por isso que o bastão está no ombro dele. Ele ainda não sabe que se ele botar o bastão no chão, ele tem poder. Ele é um louco, ele está começando.
Ai, Cara, mas muito bonito, é né? bonito, ele Mais tem- colorido, Eu nunca tinha né? visto essa carta. É, A também gente não. tem sol nessa carta. Por que, que a gente tem sol? Porque ele está começando sem medo. Mas todo louco tem o sol, né? Porque por causa disso, porque ele está começando sem medo, ele está começando desprovido de preocupação, de angústia, ele só está indo. Então ele tem iluminação. Né? A gente sempre vai ter um bichinho, sempre vai ter um bicho na carta do louco. Eu já vi carta que tem coruja, carta que tem borboleta, mas sempre tem um bicho na carta do louco, porque o bicho é proteção espiritual. E está avisando ele que se ele continuar, ele vai cair no abismo. Mas ele também representa a capacidade que ele tem de se enrascar, porque ele está dançando na beira do precipício ali, né? Ele não sabe o que tem aqui embaixo. Se ele cair, se vai ser uma queda de 1 metro ou de 10 metros. Mas ele está lá, na beira do precipício, todo prosa e sem pensar. Então, tarô é simbolismo. Quando a gente fala que tem 1 zilhão de tarôs, e cada uma pessoa agora que começa a estudar tarô, a moda agora é ou você dá curso ou você faz um tarô. E aí as pessoas desenham seu próprio tarô. Né? Tem um monte, gente, mas tem que respeitar a simbologia, porque a simbologia tem que estar ali, ela que dá o razão de ser de cada carta. Né? Então, essa coisa do tarô que a pessoa viaja muito e começa a mudar, tem uns que são muito interpretativos. Até a Lília botou uma coisa no texto que foi para a imprensa, de quanto que a gente tem o tarô como forma de resistência. Né? A gente até falou sobre isso mais ou menos, e ela falou, botei isso porque para entender que é cultural, e é cultural mesmo. É cultural no sentido de que, primeiro, que é arte. Cada carta é desenho à mão, que expressa, né, a forma como aquela pessoa que está desenhando entende a estrutura do arquétipo que está por trás da carta. Então ela vai botar os elementos que para ela fazem sentido. Né? E a partir daí a gente tem tarô feminista, tarô que só tem personagens negros, tarô LGBT, tarô que... Tarô da criança interior. Tem um monte, tem bichinho de gato, sabe? Tem um monte de tarô. Então a gente vai ter aí manifestação. Aí sim, essa transformação ela segue os dias atuais. É o momento que a gente está vivendo. A gente agora tem, primeiro, uma tecnologia de IA para a gente fazer o que a gente quiser, tem a capacidade de produzir, então você faz um desenho, você rapidamente conserta ele no computador, deixa ele lindo e imprime, e ele entra no processo de impressão em série. Então, a gente vai ter aí muita coisa acontecendo nessa transformação, mas desde que o povo não viaje muito e desconfigure as cartas, tá? Vamos começar a jornada do nosso amiguinho O Louco, que era um bobo da corte, que estava lá na corte, lá com o rei, e de repente sentiu uma forte pontada no rim, né, com vontade de ganhar o mundo. Ele vira e fala assim, eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que ver o mundo, eu quero viver aventuras. E então o louco pega um pouquinho que ele tem e parte numa jornada. Nesse momento, a gente vai ter aqui a energia de transformação que a gente sente quando a gente resolve fazer um projeto novo. Aquele momento que você acorda assim e fala assim, cara, no momento que a Lília estava me contando que ela chegou aqui e falou assim, eu vou comprar essa casa. E aí, você vê, mas como é que você vai fazer? Eu não sei. Eu não sei, mas eu vou, sabe? Aquele momento ela está no louco. É um momento em que a gente olha para frente e você pensa assim, cara, vai dar certo? Não sei se vai dar certo, não quero. Eu vou me viro. Na hora que eu não tiver, alguém vai me emprestar, na hora que faltar alguma coisa eu consigo. Na hora que, sei lá, se eu me machucar, alguém vai cuidar de mim, porque vai dar certo, eu estou afim de ir, eu só quero. O louco, ele só quer. E aí ele tem esse estágio, e esse estágio, aqui embaixo, essa é a historinha da nossa evolução, nesse quadradinho branco aqui, que é quando a gente começa, então, a ter consciência como indivíduo. Você era uma criança que estava lá só sendo alimentada e dando trabalho para os outros, né? Aí, de repente, você começa a se entender como indivíduo, você começa a se entender como pessoa, né? Começa a entender que você tem vontades, que você tem desejos e que você tem sonhos,
né? Ainda que pueris, né? Mas você tem vontade. A gente começa a despertar o nosso processo de integrar nosso consciente com nosso processo de crescimento interno, né? O louco vai começar agora como sendo uma pessoa que não tem conhecimento ainda, ele não tem bagagem, mas cada vez que a gente começa de novo, a gente vive o louco novamente, a gente começa com as bagagens que a gente tem até aquele momento. Então, no momento que a gente resolve entrar no novo casamento, você traz todas as experiências que você tem até aquele momento, mas você não sabe o que vai ser daqui para frente, você sabe quem você era até aqui. Né? Quem você vai ser daqui para frente, a gente não sabe, porque a gente está na energia do louco, está na energia de rumar para o desconhecido e entrar na grande aventura que veio para a vida. Né? Então o louquinho foi lá, saiu andando com a trouxinha dele, com o cachorrinho dele, e foi seguindo. Aí ele vai encontrar o mago, o próximo que ele encontra, que é a primeira carta, a carta 1 do tarô. Né? O louco encontra com o mago. Quem é o mago? O mago é o cara que consegue transformar ideia em realidade. O louco está cheio de ideia. Cheio de ideia. Tá? A cabeça dele fervilhando de ideia. Mas quem consegue transformar a ideia em realidade é o mago. O mago pega o que o louco tinha no subjetivo e traz para o objetivo. Ele consegue executar. Então, o cara que o mago é o cara que tem a energia de começar. Né? O louco teve o ímpeto, mas quando que ele começa a fazer alguma coisa? Quando ele chega no mago, porque o mago vai ensinar para ele assim, ó, ô louco, aí nessa trouxinha que você está levando, você tem todos os elementos que você precisa para... Deixa eu beber mago, põe em casa aqui. Isso que eu ia pegar para você lá. Você tem todos os elementos que você precisa para poder fazer tudo que você quiser. Então você pode planejar, mas comece, execute. E nesse momento, o louco ganha o primeiro contato com a energia yang, com a energia masculina. E aí, gente, eu vou falar isso algumas vezes aqui, porque apesar de eu ter, vocês como já estudaram, né, tarô, vocês não vão ter problema com isso, mas a energia masculina, que não é necessariamente a energia do homem, né? É o princípio da energia masculina no sentido de ser o realizador, que vai estar na mulher, que já está no homem, em determinados momentos. Assim como a mãe vai estar na mulher e vai estar no homem, o pai vai estar na mulher e vai estar no homem. Então, a energia masculina aqui é no sentido que ele começa a ter lógica, ele começa a ter capacidade de agir, né? Ele aprende que se ele quiser, as coisas que ele quer, ele precisa começar para fazer, ele precisa ter energia de ímpeto de iniciar, né? Então ele passa a ser a criança que tinha sonhos e desejos, e ele entende que se ele quiser fazer alguma coisa, ele tem poder de realização, né? E ele começa. A criança aqui aprende que ela pode começar a ser dona do próprio caminho, que ela pode tomar decisões, ainda de forma, né, muito limitada, claro, mas ela pode fazer ações para as coisas. E é muito importante a gente pensar que o mago, ele começa, mas ele não tem garantia nenhuma. Assim como o louco não tinha garantia nenhuma, que ele ia partir para uma aventura e se ia cair um raio na cabeça dele e ser atropelado pelo caminhão, né? O mago, ele não tem garantia de sucesso. Ele começa. Ele resolve que ele vai montar um negócio. Ele resolve que ele vai iniciar um projeto. Vai dar certo? Ele só vai descobrir o caminho. Porque tudo depende de como ele vai alimentar o processo. Mas ele está começando. Então ele ensina para o louco que a ter conhecimento do objetivo da ação e que ter o ímpeto da ação. Né? Ele vai trazer essa primeira qualidade para o louco, que é a qualidade do Yang. Agora, a sacerdotisa está lá sentadinha no trono dela, né? E ela passa então, o louco passa então por ela e ela está lá super misteriosa, super com cara de poucos amigos, e o louco vai lá e fala assim, quero conhecer a sacerdotisa, mas ela não é muito de querer trocar ideias, de querer
falar muita coisa, mas ela se dispõe a ajudar o louco. E aí, quando ela começa a ajudar o louco, ela vai dizer para o louco o seguinte: o teu ímpeto de fazer é muito bom, mas você só vai conseguir realizar para fora se você trabalhar por dentro. Você precisa trabalhar as coisas para o mundo e para dentro de você. Que a gente precisa trabalhar o nosso inconsciente, a gente precisa trabalhar o nosso emocional. O louco, com o mago, ganhou a lógica. Com a sacerdotisa ele aprendeu a agir, com a sacerdotisa ele aprende a sentir. Ele aprende a ter um campo emocional e aprende que ele é capaz de resolver as coisas e sentir as coisas, né? De reagir ao mundo internamente. Conforme ele vai vivendo, ele vai reagindo. E ele vai sentindo a energia que o mundo joga nele e como aquilo o afeta internamente, né? A sacerdotisa vem trazer essa questão passiva da gente não agir, porque cada ação tem uma não ação, cada ação que a gente realiza internamente tem a não ação que está dentro da gente, né? Que é o processo que você não faz porque você faz para dentro, né? Você faz para si, você faz para o seu interior, que é o conhecimento das nossas águas profundas, né? A gente, quando entra na sacerdotisa, é o momento que a gente olha para dentro. E, pensando no nosso jovenzinho lá, no pequeno mancebo que está crescendo, ele começa a entender que ele tem emoção, que ele reage, né? Ele age, mas ele também reage. Ele começa a sentir a energia de como o mundo afeta ele internamente, né? Porque ele aprende com a sacerdotisa que ele precisa ouvir a voz interior. Por isso que a sacerdotisa é misteriosa, porque ela não abre as coisas para ninguém, porque os processos estão dentro dela. Ela tem todo o conhecimento, ela tem toda a sacada, mas é dela, e ela vive com quem ela quer, porque está dentro, não está fora, né? Esse conhecimento é seu, é o seu interno, é a bagagem da sua alma, né? E é muito importante para a gente, quando a gente está se desenvolvendo, que você aprende, né? Você aprendeu a agir, depois você aprende a reagir. Você começa a equilibrar os polos, né? O louco, então, agora já está virando já um serzinho mais complexo, né? Já começou a aprender a pensar, aprender a raciocinar e aprender a sentir. Agora ele vai conhecer a imperatriz. Quando ele chega na imperatriz, ele conhece a mãe. Ele conhece a energia da mãe, da nutridora. Ele conhece a capacidade de ser cuidado, de ser, né? Quando a gente entende que as pessoas podem cuidar da gente, podem fazer com que a gente se sinta melhor, podem acalentar, podem botar a gente no colo um pouquinho, né? E também no sentido de nutrir. Ela vai falar para ele que para a gente colher, a gente precisa plantar. Mas quando a gente planta, a gente também precisa cuidar. Se a gente não cuida, a planta morre, né? E para a planta crescer e dar fruto, ela tem um tempo. Acho que essa é a maior lição que o louco aprende com essa sacerdotisa. O tempo das coisas, com a imperatriz. As coisas têm um tempo. As coisas não vão acontecer porque a gente quer, né? Tudo na vida precisa que você espere o tempo certo. Para uma criança nascer, ela vai ficar, né, pelo menos 7 meses na sua barriga, né, até ela poder nascer. Um fruto precisa germinar e tudo na vida tem um processo. A gente tem que aprender que as coisas têm processo e que a gente precisa respeitar os processos, né? Essa questão da natureza que a imperatriz representa fala muito da gente entender também os processos da própria natureza, que toda a natureza nos alimenta e nos nutre, né? Tudo que a gente tem, né? O que a gente come, até a porcariada dos ultraprocessados lá, de algum momento eles saem da natureza, né? Porque vai se transformando, mas você tem um alimento que vem da terra. Então, por isso que ela também representa a mãe natureza, porque ela vai ensinar para o louco que a terra precisa ser cuidada, porque a terra vai nutrir, né? Para a gente poder viver. Aí o louco, então, ali vai aprender que ele tem que respeitar o tempo, que ele tem que respeitar a natureza e que ele pode seguir mais forte porque ele foi acalentado e nutrido pela mãe. A energia da mãe que eu estava falando com vocês, a mãe
pode estar no homem. A gente encontra a mãe em muitas figuras na nossa vida, né? Num amigo, né? Numa pessoa que trabalha com você, numa pessoa, uma babá que às vezes é mais mãe do que a mãe física. A figura da mãe ela aparece em muitas pessoas, não necessariamente na sua mãe natural, né? Que às vezes só teve a função de botar no mundo. E essa energia da imperatriz é a energia materna, mas não significa que ela venha sempre da mãe que nos gerou, né? E o louco, então, comeu, bebeu, dormiu, ganhou um casaquinho, né, lá com a imperatriz, e agora, além de ser esperto, ele está gordinho, quentinho, e foi embora para a jornada dele. E aí ele vai descobrir que ele precisa de ordem na vida. Né? Ele pode lá fazer as coisas que ele quiser, ele pode plantar o que ele quiser, que a imperatriz falou que se ele plantar, vai colher, que se ele nutrir, as coisas dão certo, ele já sabe fazer, porque ele aprendeu com o mago, ele já sabe sentir que ele aprendeu com sacerdotisa, mas ele precisa ordenar. Porque se a gente não ordena, para a gente viver, a gente tem que aprender a sobreviver. Né? Porque senão você não consegue viver. E é o imperador que veio falar para o louco, que ele precisa ordenar as coisas na vida dele, ele precisa ter ordem, ter respeito, ter disciplina, né? Ter método, ter segurança. E quando ele tem esse encontro com o imperador, ele encontra uma coisa que é fundamental para o nosso crescimento, que é poder pessoal. Né? A gente começa a se empoderar como ser humano, a gente começa a se entender como indivíduo, porque a gente já sabe que a gente gosta, que a gente não gosta, que a gente quer, e o imperador vem dizer para ele que o mundo tem regra, porque o imperador é o pai. O pai te ensina a fazer o quê? Tu tem que sair de casa, tu tem que trabalhar, tu tem que arrumar um emprego, tu tem que comprar tuas coisas, tu tem que cuidar da tua família. Né? Você tem que ter regra dentro de casa, não pode fazer o que você quiser, você não pode chegar aqui e quebrar tudo. Você tem que trabalhar certo, você tem que estudar, a sua obrigação é chegar, ajudar a sua mãe, ele vai colocar início de regras e ordem e ordenação na vida do louco, que é a figura do pai, que é responsável muito pela nossa formação pessoal, né? E mais uma vez, a gente encontra o pai em diferentes lugares, inclusive na mãe. Às vezes a mãe é mãe e pai, né? Mas esse cara que vai falar para você que você precisa ter um espelho para você seguir, crescer como referência. Né? É a figura da referência. E a referência aqui, a gente está falando de novo do equilíbrio, né? Ele viveu o masculino com o mago, viveu o feminino com a imperatriz, viveu o feminino com a sacerdotisa e viveu agora o masculino de novo com o imperador, porque ele está criando camadas, né? Ele está elevando a personalidade dele. Nosso jovenzinho, então, aprendeu que ele tem que ser hominho, ele tem que ser responsável, né? E aí ele vai todo prosa agora, porque ele já sabe como é que o mundo vai seguir. E ele vai encontrar o Papa. Quando ele encontra o Papa fala para ele assim, fala, cara, você está seguindo aí tua vida, né? Você já está fazendo, acontecendo, mas você precisa entender que entre você e o mundo existem os mistérios, né? E que você precisa querer respostas para os mistérios, porque de onde você veio, quem criou, né? quem foi responsável pelo mundo e tal. Então o Papa bota lá no lobo a minhoca de ele tentar entender a espiritualidade, o plano espiritual. Porque ele vai dizer que para toda ação na matéria existe uma ação no plano superior. Qual o plano superior? Se é religião, se é crença, se é filosofia, o Papa não diz. Aliás, o nome, a carta está com o nome de Papa, porque é um ditador que tem, mas o nome da carta é o Hierofante, porque ele é um sacerdote, ele não é o Papa. O Papa está muito associado com o Papa, porque na figura da Idade Média, o Papa era poder, né? Mas ele é um sacerdote, que ele faz a conexão, ele vem ensinar para a gente a ter fé, ele vem ensinar para a gente que existem leis que são dos homens e leis que são de Deus, né? E ele vem trazer para a gente a ética. A gente começa a entender que as coisas que a gente faz não podem ser feitas porque a gente quer, porque tem coisas que a gente quer que não são lícitas, que não são éticas, que não são morais.
Quando a gente está começando a crescer, a gente começa a entender isso, que por que você não pode, né, entrar aí no lugar e roubar? Por que você não pode dar 3 tabefes na cara da pessoa que mexeu contigo na rua? Porque tem regra para as coisas, né? Aí o Papa então apresenta para o louco as regras do mundo, as leis, a ordem, a ética, a moral. E ensina para o louco que ele pode ter fé porque ele precisa se conectar com algo maior. Então ele ganhou agora um pouquinho de uma camada menos superficial, mais profunda, né? Ele começa a ficar uma pessoa que tem pensamentos reflexivos. O louco começou a crescer. Aí ele estava indo todo feliz, porque o Papa mostrou para ele a pensar, e ele descobre quem? O amor. Ele conhece o amor, ele conhece a capacidade de se relacionar com o outro, a capacidade de interagir e de ser modificado pela presença do outro. Os enamorados vêm trazer para o louco o conceito de paixão, o conceito de desejo, o conceito de relacionamento, de amor, né? E principalmente o conceito de escolha. A escolha dos enamorados porque o dilema dessa carta... Eu não gosto dessa carta de Marcélia não, porque parece que o cara tem que escolher entre 2 mulheres ali com quem que eu fico. Mas os outros tarôs costumam trazer um casal. Corta essa com cara de sogra ali e deixa só um casal. Porque a escolha não é entre um e outra. A escolha é entre o seu amor, virtude e a sua paixão. Né? O amor-virtude te leva para crescer, para se multiplicar, para gerar família, né? Vai trazer para você esse conceito de multiplicação da espécie. O amor-paixão te leva para onde o seu desejo quer. E você pode viver o seu desejo intensamente por um tempo e depois seguir adiante. Você pode não viver aquele desejo, porque você deseja outra coisa. Então, o enamorado, vamos falar sempre de escolha, porque a gente precisa fazer escolha na vida. E cada vez que a gente faz uma escolha na vida, a maioria delas, a gente não consegue voltar atrás. Porque quando você escolhe, você inicia um caminho e fecha o outro. Né? Então, essa lição de aprender a fazer escolhas, a gente faz isso o tempo todo. Alguns momentos na vida são muito significativos e a gente sabe que as escolhas que a gente faz, às vezes, fazem com que a gente se arrependa no futuro ou lamente, e vida que segue, porque não tem como voltar a escolher de novo. Você já escolheu. Né? Então, essa questão de aprender a escolher e aprender a seguir a tua razão, as tuas emoções, o teu destino ou a tua vontade, né? O teu amor ágape, teu amor eros, o louco tem que aprender porque ele conheceu a peguetezinha ali que começou a mexer com a cabeça dele, a botar uma sementinha no coração dele, e ele vai ter que saber o que eu vou fazer agora. Agora eu faço o quê? Eu vou ficar aqui, vou casar com essa menina, ou vou seguir, porque senão eu vou perder minha jornada. Aprendeu a escolher. Né? Então, esse contato com o outro, ele nos transforma, porque normalmente o outro vai fazer com que a gente escolha entre o que você quer e o que você tem com o outro. Né? É um passo grande na vida da gente, quando a gente entende que as relações humanas são transformadoras e que elas moldam quem nós somos. Né? Então, o louco, tadinho, ficou lá pensando, mas ele acabou optando por seguir a jornada dele. Ele não quis casar, não. Ele foi embora. Aí ele vai para a carta do carro. Porque no carta do carro ele falou assim, não, eu tenho muita coisa para fazer no mundo ainda. Eu tenho muita vontade de seguir meu caminho, eu quero chegar em algum lugar. E o carro fala para ele assim, então, se você tem ímpeto, se você tem propósito, mete o pé. Entendeu? E aqui a gente dá um grande salto na nossa vida, porque é o momento que a gente cresce. É quando você vai para a faculdade, mais ou menos, sabe? Que ali tua vida toda estava sob controle, casa, família, comidinha pronta e tal, você vai para a faculdade, muda de cidade, vai viver sozinho, vai se virar, vai fazer... Tudo acontece, tá, ao mesmo tempo,
tudo funciona ao mesmo tempo, e o carro só andando, fissado, né? E o louco lá em cima surfando. Qual é a grande lição dessa fase da nossa vida? Que quando a vida está num turbilhão assim, que tudo está acontecendo, você tem que estar com as rédeas na mão. A gente tem que segurar o carro. Porque se a gente não segura o carro, a nossa vida se descontrola. Né? Então o carro vem falar de aprender a ter meta, ter direcionamento e ter controle. Né? E o problema maior do carro é que ele é agressivo, né? Ele é um caminho, as coisas estão acontecendo, estão se transformando muito rápido, ele é muito agressivo. E se o louco não souber controlar o carro pode tanto capotar e o louco parar longe, quanto passar por cima dos outros. Né? Nesse momento, a gente está num processo interno de crescimento que a gente tem que saber que a gente pode tudo que a gente quiser, a gente tem que correr atrás, tem que ter determinação. Mas que a tua determinação tem que ser guiada, porque se não for guiada, você perde, né, o seu rumo, perde o ímpeto. E aí, aqui a gente vai ter uma pausa, porque se a gente vai seguir o tarô de Marcélia, a próxima carta é a justiça. Mas quando os porra louca lá da sociedade secreta fizeram um tarô, que é o Rider-Waite-Smith, que é o que eu gosto até aqui, eles inverteram a carta da justiça com a carta da força. Nos tarôs de Marcélia, a justiça é o 8, nos alguns outros tarôs, a carta da força é o 8. Para mim, faz mais sentido para a jornada do louco que agora a gente fale da carta da força. Mas faça favor, vocês vão ver que a gente está com a carta da força ali como sendo uma carta número 11. Porque eu estou usando Marcélia, né, de exemplo, mas nos outros tarôs ela aparece como 8. Por que para mim faz sentido isso? Porque a força vem dizer para a gente que você pode ser agressivo, mas que você tem que saber se controlar. O louco estava lá no carro, quiçado, passando por cima de tudo e de todos que ele queria chegar aos objetivos dele. Não pode, senão daqui a pouco a que custo você vai chegar no seu objetivo? Né? Então, é preciso domar o seu instinto, domar o seu interior. Você tem que domar a besta interna dentro de você. A força vem falar para ele, ó, eu estou segurando esse leão aqui, se o leão quisesse, ele dava um pinote aqui e me matava, comia meu pescoço. Mas o leão não está dando pinote, por quê? Porque a força dela não está na física, está na força de domar a besta que é o leão. O leão é a besta interna dela. Né? A força, na verdade, está dominando o instinto. Né? E faz muito sentido para mim essa carta vir depois do carro. Porque você aprende que você precisa ser agressivo para poder viver. Mas se você for agressivo demais, você passa em cima de todo mundo. Então você tem que ser agressivo com controle. Eu lembro que tinha um comercial, um carro que falava que potência não é nada sem controle. E é verdade, né? A gente tem que ter potência, mas tem que ter controle. A força vem dizer para o louco que ele pode andar com o carro dele quiçado para chegar onde ele quer, mas ele tem que se controlar. E isso é o momento que a gente começa a entender, né, que a gente começa a formar a questão do ego, né, que você às vezes deixa a força do ego sobrepor e vira à frente, aí você está com o carro lá e não consegue controlar, você não consegue tomar o seu leão. Então, é um processo de crescimento que a gente dá um pulão aqui no carro e na força, né? Fazendo uma dobradinha ali. Aí o louco está lá seguindo, fixado lá, com a vida, confusão, e tudo acontecendo, e ele lá tentando se controlar, e ele fica cansado, ele precisa parar um pouco, ele precisa parar, e aí ele vai chegar no eremita. Passa para mim, Lili. Nossa. Ele chega no eremita, que somos nós, a nossa carta pessoal. Quando a gente chega no eremita, a gente entende que a gente precisa dar uma pausa técnica. O eremita não é uma carta negativa. As pessoas acham às vezes que o eremita é energia parada. Não é. O eremita é uma pausa técnica. É um momento que você fecha um pouquinho para balanço. E aí ele vai encontrar com o eremita. O eremita, se a gente fosse falar um filme para o mago não, para o louco é o Forrest Gump.
Você pensa no filme do Forrest Gump, o Forrest Gump só reage, ele só vai. A vida vai passando, ele vai reagindo, ele é louco, total. Né? E o mago, não é mago, não é eremita, ele vai estar todas as vezes que a gente tem uma jornada do herói nos filmes, a gente vai ter um eremita, porque o eremita é sempre o ancião que chega com uma palavra que vai modificar a sua vida, porque ele para você e fala assim, reflete, olha para a tua consciência, olha quem você é, olha o que você já fez até aqui, o que você viveu até aqui, o que você quer fazer mais, você precisa se qualificar, você precisa estudar, você precisa aprender. E aí, nesse momento que a gente dá essa parada do eremita, a gente adquire conhecimento externo e adquire conhecimento interno. A gente dá uma pensada e se avalia, né? Se reavalia aqui. Essa paradinha é crucial para esse processo de crescimento, porque tem hora que você tem que falar assim, cara, peraí, para onde eu estou indo? Assim? O que eu quero de fato? Quem eu sou? Aí, essa paradinha que o eremita tem com a lanterna na mão, porque a lanterna vai trazer luz para ele. Por isso que eu falo que essa carta é negativa. Ele tem uma lanterninha lá. Ele não está perdido no deserto. Ele está no deserto porque ele quer. E aí ele foi com a luzinha dele para ele não se perder. Por isso que ele tem guiança. Né? E o louco vai entender que ele precisa já pensar o que ele viveu até ali, o que ele aprendeu, quais foram os erros que ele não quer repetir. Né? Esse processo aqui é um momento que a gente dá uma aterrada, assim, talvez no início da nossa vida adulta, quando a gente está lá, né, muito prosa, a gente precisa dar a primeira aterrada. Né? Até aqui, gente, a gente está fazendo o processo de autoconhecimento, né? A gente está aprendendo a viver. Agora, a gente vai entrar no processo de reagir ao mundo. Né? A gente estava aprendendo internamente, agora a gente vai lidar com o mundo. E o mundo, a primeira coisa que o mundo vai falar para a gente é que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Por mais que a gente ache que sim, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Passa para mim, Lília, a gente vai para a roda da fortuna. Que vem dizer para o louco o seguinte, cara, tá tudo bem na tua vida, né? Tu está aí no teu carro, tá aí felizão, tu fez a tua viagem emocional aí, só que eu vou dar uma chacoalhada aí, porque as coisas estão muito boas pro teu lado. Dá uma virada na vida do louco, porque a vida é assim. A vida muda o tempo todo. A gente tem que se adaptar. Essa é a palavra da roda da fortuna. O louco precisa aprender a se adaptar, porque as coisas não vão acontecer do jeito que ele quer. Tudo vai mudar o tempo todo. Às vezes para melhor, às vezes para pior. A roda, tem até os bichinhos ali rodando junto ali, ó. Tem hora que um está subindo e o outro está descendo. Quem está por baixo vai comer um pão amassado dormido ali, enquanto o outro está lá em cima comendo filé mignon. E a coisa vai virar depois de novo. Né? A gente vai viver com imprevisto. E a roda, para o louco, ela vem trazer a ideia de karma. Né? A gente vai, primeira vez que o tarô aborda karma. Quando ele vira e fala que existe destino. E o karma, aqui não é só pessoal. Né? A gente tem o karma pessoal quando alguma coisa acontece com a gente, porque a gente está, né, resgatando o processo da nossa vida, mas tem o karma do mundo também. O que foi o Covid, gente? Foi o Covid na vida da gente. Sabe? O Covid foi a roda assim, ó, uma roda gigante do destino, porque veio e chacoalhou o mundo, e o mundo teve que se adaptar. Ele não teve o que fazer. É uma mudança, porque é um processo kármico da humanidade. Ele não é um processo kármico nosso. Né? É do planeta. O planeta precisou evoluir, para isso ele precisou desse movimento, desse chacoalhão. E a gente está aí, a gente tem que surfar, tem a tentar se adaptar da melhor maneira que a gente pode. E aí o louco descobre que ele pode tentar controlar tudo que ele quiser, mas não significa que ele vai conseguir o tempo todo. Né? Porque algumas coisas vão acontecer de uma outra forma. Aí vem a justiça, que era a carta 8 aqui, que eu falei que estava lá. Para mim ela faz mais sentido aqui, porque a justiça ensina para o louco que algumas coisas vão mudar, que existe karma, mas também existe causa e consequência. Algumas coisas mudam, a revelia. Outras acontecem com você porque você dá causa. A gente age e tem uma consequência, positiva ou negativa. A justiça vem ensinar
o processo, né, de causa e efeito. E ela vem ensinar também que para quem erra, existe punição, né? Porque existem as leis do mundo. Então, se você não age de acordo com as regras que são gerais, você é punido por isso. Tanto no macro, né, no mundo, quanto no individual, quando você tem as consequências pelos seus atos. Né? Tem coisa que a gente passa porque a gente sabe por que está passando. Porque a gente errou e aquele erro nos leva para situações que não tem como sair. Porque a gente precisa viver, porque a gente deu causa para aquilo. Isso é, sobretudo, a ideia que a gente estava falando do lobo lá no carro, pisado com a rédea na mão. Se ele atropela as pessoas porque ele quer chegar no objetivo dele, ele vai pagar por isso. Porque ele atropelou as pessoas no caminho. Ele foi muito ambicioso, saiu correndo com o carro dele e no meio do caminho ele deixou uns 3 machucados, né? Ele vai pagar por isso vai gerar consequência. A justiça vem dizer para ele, fala assim, não, você está pensando que você pode fazer o que você quiser, né? Passar por cima de quem você quiser, não pode, meu filho. Você vai agora fazer uma pausa aqui para pagar porque você agiu errado lá atrás. Causa e consequência é um aprendizado que a gente tem, às vezes muito novo, tem gente que aprende isso muito velho, tem gente que não aprende, que é o pior. Né? Que, aliás, é uma provocação. A gente está falando que isso aí é um ciclo, né? Mas é muito comum as pessoas ficarem pelo caminho, não conseguirem evoluir. Então, no caminho, talvez vocês vão falar assim, fulano aqui o fulano não chegou na justiça, ou não chegou no eremita, ainda está lá atrás. Tem gente que vai ficando pelo caminho que não cresce. Não cresce no sentido de não amadurecer, né? Fica em momentos da vida, preso nas energias, né, de determinadas coisas e não chega nas fases que tem que chegar. Mas cada um no seu processo, né? Vamos seguir, Lília. Daqui, falando em as pessoas ficarem presas em processos, o louco vai chegando ali e vê o cara pendurado lá pelo pé. Tem tarô que chama essa carta de enforcado. Eu botei ali enforcado por causa disso, porque o nome da carta às vezes é enforcado. Eu acho que a cara não está enforcada, porque para enforcar tem que ser pelo pescoço. Então, os tarôs chamam ele de pendurado, eu acho que o nome pendurado faz muito mais sentido. Né? Até porque ele não quer se matar, mas ele quer fazer um sacrifício. Se ele quiser se matar, ele se pendurava pelo pescoço. Né? Ele está ali no processo de autossacrifício. Por isso que ele está pelo pé. A hora que ele tenta direitinho, se ele for bem intencionado, ele vai soltar as mãozinhas dele ali e vai puxar aquela corda e vai sair. Né? Mas o pendurado é um momento da vida da gente que as coisas param, gente, e elas param porque precisa parar. E não tem muito o que a gente fazer, não. Vou dar um exemplo para vocês, mulheres, né? Quem opta por gestar um filho. Quando você cria, por mais que você seja uma pessoa super independente, o primeiro ano do teu filho, ele vai precisar que você pare para cuidar dele. E ok, é um processo, tem que viver. Né? Outros são mais doloridos, quando a pessoa às vezes tem um familiar com uma doença, que precisa, né, de cuidado, uma pessoa que desenvolve um Alzheimer, você tem que parar um pouco a sua vida em função daquilo. Essas pausas, às vezes, a gente tem para poder pensar, porque não tem o que fazer, não tem como se mexer aqui. Você não tem como ir para frente, você está preso. Né? E aí, a gente fala do casulo aqui, né? É o momento que a lagarta faz o casulo. Ela estava lá, lagarta, ela resolveu, fez um casulo. Ela precisa viver esse casulo. Será que também, uma coisa que eu nunca tinha pensado com relação a essa carta, que às vezes a gente tem que radicalmente mudar a nossa perspectiva, virar de cabeça para baixo? Né? Virar de cabeça para baixo te força a olhar as coisas por um outro ângulo. Pois é, isso que né? eu pensei. E aí, por isso que nessa fase, assim, você não vai conseguir se mexer, as coisas estão paradas. O que te resta? O que resta é ver as coisas por um outro ponto de vista. Né? E aí que é a grande sacada. Você entra no casulo, mas como é que você sai do casulo? Né? Você precisa se transformar.
E se você não começar a ver as coisas por outro ponto de vista, você vai ficar ali. Né? Muito comum a pessoa ficar presa aqui no pendurado, quando às vezes você tem um divórcio por traição e a pessoa não consegue superar. E entra numa mágoa tão profunda que não consegue viver de novo. Ou quando um dos cônjuges se vai e o outro fica viúvo, sabe? Não consegue refazer a vida. Sobrevive, mas não vive de novo, porque ficou preso. Ficou preso no processo do sacrifício. Teve alguma situação catastrófica, Sim, alguma situação que paralisou. Aí se a pessoa não virar, quer dizer, se ela não conseguiu ter outra perspectiva. Não ter outra perspectiva, ela vai ficar ali. Ela às vezes fica ali anos, sabe? Engraçado que por acaso hoje aconteceu, para comentar sem falar o nome da pessoa, eu estava atendendo, fazendo um jogo, e saiu uma situação familiar com essa carta do pendurado. E aí eu falei com ele, está acontecendo isso aqui na sua família, né? Procede, ele falou assim, você é o quarto cartomante que me fala isso. Eu falei, mas como assim? Ele falou que em todas as outras saiu essa informação do jogo. E é um processo que não muda, uma relação dele com a mãe não consegue mudar. E eu falei, vai ter que mudar, está pedindo, está aqui, o jogo está pedindo para você mudar. Ele falou, consigo fazer isso andar. E está lá. Foi a quarta vez que ele ouviu isso na vida dele. Né? Então, pensamos aqui, essa lagartinha entrou no casulo, ela vai ficar no casulo um tempo, ela tem que ficar o tempo dela dentro do casulo para ela poder se transformar. E enquanto ela está no casulo, ela vai ficar lá pensando no escuro. Aqui também representa um momento em que a gente tem que se auto-sacrificar. Às vezes a gente deixa de ter alguma coisa na nossa vida porque a gente escolhe seguir o outro, né? Ou você não faz alguma coisa que você gostaria de fazer porque você pensa no bem da coletividade que está ao seu redor, da sua família. Então, às vezes, a gente deixa de fazer coisas ou abre mão de coisas. Isso tudo é auto-sacrifício. No momento que a gente se sacrifica, ele também está no pendurado. Tá? Aí, a gente virou borboletinha ali, a gente agora vai morrer. A gente chega na morte. Porque, para virar borboletinha, a gente tem que sair do casulo. E sair do casulo simboliza todas as transformações que a gente tem na vida, que fazem a gente deixar alguma coisa para seguir adiante. A morte, a gente estava falando que a morte não é morte física, né? Ela pode ser morte física porque a morte física é uma transformação. Né? É um fim de ciclo que te abre uma transformação para uma nova perspectiva. Mas, normalmente a morte vai vir no momento em que a gente está se transformando, porque você precisa deixar alguma coisa para trás para você seguir. São fins, são encerramentos na vida da gente. Né? A gente falou da questão que leva para um enforcado, às vezes. É um casamento que está lá, não está funcionando mais. E aí você chega uma hora que você fala assim, isso está acabando comigo, eu preciso romper esse ciclo. E para romper, dói. Para morrer, dói. Mas cresce. A morte são os ciclos que se encerram na vida da gente para a gente poder se transformar e seguir. Né? E o louco vai aprender isso, ele vai aprender que ele estava com tudo parado lá e que ele só vai conseguir sair do enforcado se ele se transformar. Se ele der uma guinada e deixar coisas para trás, senão ele vai ficar pendurado pelo pé a vida inteira. Ele precisa se transformar, e aí entra a questão de ver as coisas por um outro ponto de vista, porque aí você consegue a transformação. Né? A transformação da morte, ela vem para fazer a gente crescer. E eu falo telemetamorfose da borboleta e não a borboleta em si, porque é o momento em que a borboleta rompe o casulo. Que a asinha dela está lá, a massaginha ainda, que ela tem que ter força para rasgar o casulo e sair, inflar as asas, é um processo de dor. Mas que vai levar ela ao próximo passo, que a gente vai chegar agora na próxima carta, que é a temperança. Aqui ela vira borboleta. Porque a gente viveu o processo de dor, a gente viveu o processo de mágoa, viveu o processo de transformação. Pesado. Né? A temperança vira e fala assim, respira, cara. Para. Equilibra. Né? Pensa que
que assim, pior já passou, você consegue equilíbrio se você quiser, que você tem que viver as tuas dores, mas também viver as suas alegrias, que você pode ter paciência e perdão para você mesmo. A temperança vem depois da morte, porque é aquele momento em que a gente começa a sair do luto. É a hora que a dor da morte, da transformação, começa a passar para que a gente consiga ter resiliência, para a gente ter, né, autocuidado, autopreservação. Né? Então, a gente tomou uma sacoada da vida naquela transformação lá, mas a gente cresceu internamente, ficou mais maduro, ficou mais equilibrado. Né? A gente consegue ter um pouco mais de clareza, porque a gente cresceu na dor, né? E aí a dor releva depois que você passa por ela te releva um pouco, né? Você fica mais fortalecido, com a casca mais grossa, né? E a temperança é isso, a temperança vem dizer pra gente que a gente consegue achar equilíbrio depois. Que passa no furacão, mas a gente acha equilíbrio. Então, o louco tomou a primeira grande bolada na cabeça dele, né? Tomou lá um processo de transformação, e aí estava lá feliz e encontrou o equilíbrio, já estava bem, então ele já tem uma certa maturidade, ele já viveu bastante coisa, ele já tem conhecimentos, ele já estava tranquilo. Só que o mundo é um espaço de tentação. Né? O mundo é um espaço onde a gente, cada dia, tem que lutar para não se perder. Né? A gente tem que estar sempre firme para não se perder, porque a gente está sempre sendo tentado pelo diabo. O diabo representa tudo da materialidade. Tudo que tem, assim, é o poder, é o dinheiro. Ele não é o diabo do mal, né? São as prisões do mundo, o sexo, né? Os vícios, a ganância, né? A capacidade de ser melhor ou ser maior que os outros. Então, muita gente tem que andar com o equilíbrio da temperança, mas às vezes a gente não consegue, porque a gente começa a ganhar dinheiro, o dinheiro é bom, a gente quer mais, e a gente começa a se perder um pouco no processo, fica ganancioso, fica querendo só ter, ou a gente começa a entender que você pode ter prazer, que o seu corpo é teu, que se você quiser ter prazer com 10 pessoas na mesma noite, tudo bem, e aí você vai, e quando você vê, você está totalmente amarrado, né? Igual esse bonequinho ali que está amarrado no diabo, por uma corda com um nó muito frouxo. Essa é a sacada do diabo. O nó é muito frouxo. Por que o nó é frouxo? Porque quem botou a corda no seu pescoço foi você mesmo. Não foi o diabo que te amarrou. Quem se amarrou foi você mesmo. Ele só está ali. Só está ali falando assim, vem, você quer? Toma. Você quer fazer? Faz. Quer comprar? Compra. Ele só está ali. Você que vai se enforcando. E aí a gente se depara aí com o nosso ego infladaço, né? Super infladaço, e a gente sucumbe. Aqui é quando a gente sucumbe aos vícios, aos desejos, né? E a gente se aprisiona, porque quando a gente vê, a gente fala assim, agora eu vou mudar, agora eu vou ser uma pessoa diferente. Aí você não consegue mais, porque você está preso no padrão. O diabo aprisiona a gente no padrão. E aí, nessa hora, a gente tem que, primeiro até bater, eu creio que a gente entende que a gente não é um alecrim dourado, sabe? A gente achava que era um alecrim dourado, a gente sempre achava que, claro que eu sou a melhor pessoa que tem no mundo. Levo engano, você está cheio de defeito. Sabe? Você reclama de todo mundo, só volta as pessoas também reclamam de você, porque você também está cheio de defeito. E é essa hora que a gente tem que ter essas sacadas que a gente fica preso, e que se a gente não sair desses padrões, a gente vai definhar em função deles. Né? Quantas vezes a gente vê as pessoas que não conseguem sair do diabo? Que não conseguem, pode passar, que não conseguem romper. Né? E aí, gente, a torre em alguns tarôs chama a casa de Deus. Por que a torre chama a casa de Deus? Porque a torre é quando a gente começa a fazer um castelão, que a gente acha que a gente é prosa, que a gente tem tudo que a gente pode, que a gente quer,
E a gente faz um castelão, só que a gente constrói em bases fracas. E aí, quando a gente está lá todo prosa lá na tua torre lá que tu construiu, luxuosa, com a jacuzzi, né? A torre desaba, cai um raio nela, ela desaba por quê? Para mostrar que você não é Deus. Você pode achar que é. Seu pai pode falar para você que você é, mas você não é Deus. Você tem que aprender que a vida tem limite. E para isso, de vez em quando, a gente toma uma lampada que acontece na vida da gente, destrói a nossa torre, destrói mesmo, aqui não é a transformação da morte, não, aqui é a barreira que cai e leva a tua casa embora. Se ele está aprisionado na questão das tentações, né? Ele construiu ali a vida em cima de bases ilusórias, né? Isso pode... Tudo desmoronar. E por que isso desmorona? Desmorona para você aprender. Né? Porque a hora que tu não aprende por bem, aprende por mal. Né? Se a gente não aprende no amor, a gente aprende pela dor. E a torre vem dizer assim, vai aprender, sim. Vai ter que viver essa fase, sim. E, cara, as coisas mais absurdas acontecem com a gente. Tem uma hora que você vira e fala assim, eu não sei o que eu vou fazer agora, minha vida acabou. E aí tu encontra força e quando tu vê, tu está lá reconstruindo. Né? Mas reconstrói por quê? Porque você aprende a lição. Também existem pessoas que caem da torre e não conseguem levantar. E ficam... E aí da torre elas vão para onde? Enforcar. Porque elas não souberam levantar, aprender a lição aqui, ficam lamentando por que a torre delas desabou, e aí vão para o enforcado, ficam presos no enforcado. Porque a função da torre é fazer a gente crescer, e a gente aprender através da dor. A torre vem para dizer assim, ó, cara, tudo que você acha que é teu mundo, tua conquista, tua matéria, nada disso é teu, isso é tudo efêmero. Né? Você é quem você é, no momento que você nasceu, e você vai morrer com o que você trouxe ao mundo, que é nada. Né? Você nasce nada e você morre com nada. Então a torre te ensina essa dura lição. Quando a torre cai, a gente fica ferrado e só nos resta ter uma coisa, ter esperança. E aí a gente vai achar a esperança na estrela. A estrela, por isso que eu falei que a gente fica pelado. A estrela está pelada. Por que ela está pelada? Ela está pelada porque é isso aí, a gente não tem mais nada. A gente se despiu, sabe? A tua vaidade, a tua ganância, a tua cobiça, tudo a torre levou. Então sobra para a gente o quê? Sobra a sua essência. Por isso que a estrela está pelada. Porque a estrela aqui, você é a essência. E ela vem trazer para a gente a ideia de esperança. Esperança e fé. Não só fé na religião, mas fé em acreditar que as coisas vão ser melhores. Fé em acreditar que o mundo vai ser melhor. Então, quando a gente está na estrela, aquele momento que você vira e fala assim, cara, vai dar certo. Eu sei que vai. Planta, espera. Ela é demoradinha, tá? Essa carta, quando ela aparece no jogo, ela é demoradinha, porque a estrela está muito longe, assim, ela está brilhando muito longe. Você vai achar a luz, mas está muito longe de você. Então, ela é uma carta que demora quando ela aparece, mas as coisas vão dar certo. Se ela aparece ali tem um projeto, e aí sai a estrela ali no projeto, ela vai dar certo, mas no tempo das coisas um pouquinho lentas, né? Algumas cartas são lentas, o eremita é lento também. Mas a estrela vem trazer essa sensação de fé, de acreditar, né? E ela fala também, uma coisa muito importante, que você tem guiança. A função da estrela que guia, né? A estrela ser a guia que direciona você no mar, para você navegar. É uma guia, é um guia. Ela é guiança, você tem proteção espiritual, você tem alguém que olha por você. Mas tem uma conotação assim de que tem que esperar. Que as coisas vão demorar. Pois é, né? tem que esperar. As coisas vão demorar, vai rolar. Quando sai, você pergunta um sim ou não e aparece a estrela, ela responde sim, demorado. Sim, mas não agora. Ela demora um pouquinho, porque ela está longe. E porque ela fala que ter fé, tem que ter fé, que acreditar que vai dar certo. Você precisa acreditar. Agora você...
Quando a gente sai da estrela, a gente começou agora esse processo do crescimento mais complexo. Né? A gente estava, então, primeiro aprendendo a viver no mundo, aprendendo a lidar com as pessoas. Agora a gente entrou nesses processos de dor, né? Um processo de trauma, processo de crescimento mais profundo. E aí a Lua vem fazer um convite. Né? A Lua encontra para o louco, ela faz um convite para o louco. Ela fala assim, cara, você está aí, né, todo ferrado aí, vamos parar um pouquinho, vem cá, vamos sonhar um pouquinho. Aí o louco começa então a sonhar o que ele pode ter, que se ele quiser desejar, ele pode construir. E aí ele começa a planejar, pô, e se eu fizesse isso, se eu mudasse de cidade e tal. Só que no meio dos sonhos dele, ele começa a se perder, porque ele não sabe se ele está sonhando ou se ele está se iludindo. Então a Lua vem trazer para a gente essa viagem para a noite escura da alma, né? Que é o momento em que você meio que se perde em si mesmo. A gente está numa viagem interna, a gente não consegue voltar, a gente está num processo que a gente começa a botar minhoca na cabeça, é a hora que você vira e fala assim, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, eu preciso descobrir, e eu vou lá, que meu marido está me traindo, mas eu não sei com quem, e, sabe? E aí você fica aquilo na tua cabeça aqui, rodando, e no final das contas você não consegue mais saber o que é verdade, o que não é, porque você não tem clareza, né? Pensando que o Sol tem luz própria, a Lua não tem luz. A Lua é a ausência de luz. Então, quando a gente está no escuro, a gente está no profundo. É um momento em que você tem, assim, aquelas viagens que você passa umas coisas, você não está bem com você mesmo, você não está bem com, sabe, internamente, você está tentando se entender com o mundo e as coisas não fazem muito sentido porque a gente está perdido mesmo, está no caminho perdido, fora de rumo, né? E a gente precisa passar por isso, porque se a gente não passa por isso, a gente não sai do outro lado, né? A gente não consegue romper esse vínculo. Então, essas confusões, a gente vive elas em alguns momentos da nossa vida, né? A gente está num processo que você estava indo bem, de repente as coisas não estão mais fazendo sentido, você não está bem com você mesmo, você não está bem com as coisas à sua volta. A Lua vem com essa sensação meio de energia bagunçada, uma energia que drena, né? que descarrega, e a gente precisa ter clareza para entender o que é ilusão e o que não é, né? O que a gente precisa segurar como sendo firme, como sendo nosso, e sair dessa noite escura. É um processo quase que de uma catarse, né? Você vivencia uma coisa muito doida na cabeça e de repente você passou. Quase que depois que você toma um negócio, dá uma viagem muito louca e a gente depois passou. Né? Porque a Lua é assim, ela faz isso com a gente, ela leva a gente para um lugar muito profundo nosso, muito, muito interno, que se a gente não souber lidar, a gente se perde. Né? Mas a gente sai da Lua, a Lua ela vem falar para você sonhar, só tomar cuidado para a gente não sonhar demais, e só sonhar com coisas que não são possíveis de conseguir, não são possíveis de serem feitas, porque isso não é planejamento, isso é devaneio, né? É sonho. É sonho, é a palavra mesmo, é sonho. Mas né? sonhar é importante. É importante, mas ela vem dizer para ele que é importante sonhar. Exato. Né? A gente não pode se perder no sonho. Exato. Né? Se perder nas ilusões. Uhum. Né? No jogo, a Lua vai falar também umas outras coisas, ela fala de mentira, fala de segredo e tal, mas na jornada do louco ela vem trazer mais esse conceito da gente não se perder no nosso próprio devaneio, né? Para a gente buscar clareza. E é legal que essa lagosta aqui representa o passado que emerge da profundeza, né? É o teu eu que está lá dentro de você, que vem das águas profundas. As águas são as emoções, né? As águas, o naipe de copas, o elemento água, ele vibra nas emoções. E a lagosta é que você está trazendo de profundo, que tem dentro de você, trazendo à tona. Então, é muito dessa viagem de você resgatar lá aqueles traumas, aquelas dores lá de trás. Na terapia a gente fala muito isso, né? Já achei que voltar lá atrás para ressignificar as coisas é a lagosta aí.
vão seguir, porque quando a gente sai da Lua, a gente acha o Sol. E o Sol, gente, o Sol é a melhor carta do tarô. O Sol é maravilhoso, porque primeiro que ele fala de clareza, né? De luz. A Lua não tem luz, o Sol tem luz. O Sol ilumina. Quando ele ilumina, ele traz verdade. Com verdade você traz consciência. Então, quando a gente está no Sol, é aquele momento em que as coisas fazem total sentido. A gente sabe exatamente com quem a gente está lidando. A gente sabe com o que a gente está querendo fazer, o que a gente já fez, o que nos faz feliz. A gente se permite ser feliz no Sol. Permite ser alegre, ter leveza, ter felicidade na vida. Porque você está bem, você tá desnudo, você está revelado, você não está guardando segredos, você não está escondendo coisas de você mesmo, sabe? Você está num processo que você está brilhando para o mundo, né? E aí é legal porque ele vai falar da gente recuperar inocência, não porque a gente ficou bobo e está inocente, mas porque a gente entendeu que a malícia e o ego e esses processos todos levam a gente para um lugar muito escuro, que é a Lua. Então a gente volta a ser leve, volta a viver com mais tranquilidade, porque você fala assim, não quero esse bad vibes aqui, eu não quero mais, eu vou viver um pouco mais descarregado. E aí você vai para o Sol, porque o Sol é bom, o Sol que traz luz, que traz clareza. É o momento em que o louco, acho que já passou por um bocado de coisa, agora ele já está mais seguro de quem ele já sabe o que ele quer, ele está mais feliz. E aí o que resta para ele? Resta ele se autoanalisar. Resta então aproveitar que ele está nessa boa fase aí do Sol, fazer um balanço geral. E aí a gente vai chegar no julgamento. O que é o julgamento? O julgamento, e ficou o mesmo desenho. Eu não troquei. O julgamento. Nossa, essa era até importante o desenho. O julgamento. Eu tenho. Pode procurar, se você tiver aí. Eu tenho a carta aqui também, a gente acha ela. O julgamento. Por que é importante? Porque ele tem um anjo com uma vuvuzela gigante na boca, né? Uma vuvuzela da Copa do Mundo. E ele está ali chamando as pessoas para o juízo final. Ele está tocando e levantando os mortos. Esse julgamento aqui é bonitinho. É do Rider-Waite. Ele está chamando as pessoas para o juízo final. Está chamando as pessoas para levantar e se pesar. Quem quer ver o julgamento? Esse não é do Marcélia, não. Esse não é? Esse meu que eu estou passando, esse aí o meu do Marcélia, esse é do Marcélia, aquele que eu estou passando ali que não. Aquele é o Rider-Waite. Tá vendo? Ele tá com a vuvuzela lá tocando e falando assim, levanta galera, quem é que tem mérito para ir pro paraíso? Quem conseguiu, né, viver uma vida digna e agora vai conseguir chegar no plano espiritual. No juízo final, exatamente isso. E é um momento da vida da gente que a gente para e fala assim, cara, peraí, quem eu sou? É o balanço geral. Quem eu quero ser? Sabe? O que eu fiz para chegar onde eu quero ser? Eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer para poder chegar no lugar onde eu quero chegar? Você para e dá uma olhada para você mesmo. E esse ajuste, ele é muito legal, porque ele é um ajuste transformador. Mas não a transformação da morte que gera dor, ele é um ajuste que ele gera crescimento. Você se reorganiza e evolui. O julgamento ele te dá essa capacidade de se reorganizar e evoluir. Então ele te leva para uma fase maior, sabe? Ele te dá até uma chacoalhada ali, de repente, desse processo de se autoanalisar, não é que ele é bonitinho, não. Ele pode ser um processo até que seja um pouco complicado. Mas é um processo que vai te fazer crescer, sabe? É um crescimento interior, é um crescimento pessoal. É um processo que a gente vive para poder seguir mais forte, para a próxima fase. A gente passa de fase, né, no jogo. A gente dá uma passada de fase no julgamento. Mas para isso a gente precisa se balancear, se pesar, né, se reconhecer, saber o que você tem de ruim, o que você tem de bom, o que você pode mudar, o que você não pode, você não quer. Né? A gente faz esse balancinho
que é balanço, né? um momento de autoanálise, e aí você segue porque fala assim, isso aqui tem algumas coisas que eu não vou mudar não. Até porque, desculpa, parece assim que tudo que ele já viveu, todo esse processo, né, ele agora pode julgar melhor, balizar melhor. Isso, né? você tem elementos para olhar para dentro. É, Você construiu elementos e ferramentas para poder olhar para dentro e se analisar. Ele está num processo ali de crescimento que vai levar ele para a plenitude, que a gente vai chegar agora na próxima cartinha, que é o fim, que é a carta do mundo. O mundo é o fim de ciclo. No fim de uns grandes ciclos. A gente viveu tudo que a gente tinha que viver, a gente aprendeu, a gente sentiu dor, a gente sentiu prazer, a gente se perdeu, a gente cometeu excesso, aí a gente levou um tombo, levantou. E aí quando você chega no mundo, você vira e fala assim, nossa, vivi pra caramba, né? Tenho muita história para contar. E aí você está pleno. Você está pleno porque você conseguiu ali um processo que te levou a um autoconhecimento, de saber que quem você é hoje é fruto de todas as experiências que você teve até agora. E esse fim de ciclo é um fim de ciclo de glória, sabe? Por isso que ela está com louros em volta, né? Uma coroa de louros. E ela está pelada de novo porque ela também tem toda o desapego de tudo que é efêmero, sabe? Ela está desapegada, ela está plena, ela está feliz, ela está com um cajadinho na mão, lembrando do bastão do poder, ela está com o bastão do poder na mão, por isso que ela tem, né, a energia de poder. E aqui no mundo, a gente fecha um ciclo na vida da gente. Quando a gente consegue fazer essa viagem, fechar esse ciclo, a gente faz uma viagem completa e a gente começa de novo. Quando a gente vai começar de novo, o louco, que é o arcano 0, ele não tem número, ele era 0. Agora ele passa a ser o 22. Por quê? Porque ele começa de novo. Ele vai viver esse ciclo todo de novo. Mas ele vai viver esse ciclo todo de novo numa nova experiência. Porque ele já tem bagagem, a trouxinha dele já está maior. Então é o que a gente estava falando, quando você muda, por exemplo, para uma nova cidade. Às vezes a gente vem muito planejadinho, às vezes não. Às vezes você vai começar uma nova viagem na sua vida. Ou você resolve, sei lá. Tem gente que é mandado embora de um trabalho que trabalhou 30 anos e resolve se tornar um carpinteiro. E vai começar uma nova viagem. Aí você vai viver de novo. Você vai aprender de novo a ter poder, você vai aprender de novo a se frustrar, você vai aprender de novo a cair, a levantar, a se transformar. De novo nessa nova fase que você está passando. Essa, gente, é a jornada do nosso amiguinho louco, do louco ao mundo. Seria uma consciência plena, né? Que já a plenitude. As fases, né? Plenitude, exatamente. Passou por todas as fases e a consciência está plena. Está pronta para o que deve né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa jornada de transformação. E para a gente fechar, vou tirar 3 cartinhas para o futuro do Cineclube da Lília. Que graça! Ver o que tem de positivo para o Cineclube, o que tem de negativo. Negativo ou obstáculo, né? Não necessariamente negativo ou de ruim, mas um desafio. E o que tem de conselho para o Cineclube no ano de 2026. Que chique! Tem mais festas. Que responsa! Tem que ter mais festas. Mais festas. Eu também acho, eu posso fazer assim, eu posso dar um ticket viagem para os vizinhos, família, todos vai. E aí a gente faz festa. Consegue um patrocínio no hotel, bem legal. Isso, para vocês viajarem de Bem, Lília, vamos falar que a energia de cortar, você é a dona do espaço, você corta o baralho, pode cortar em 2 só. Então vou registrar aqui. Uia. Cortado. Vamos lá. Cineclube em 2026. Positivo, os obstáculos e o conselho. Positivo. Estou jogando com o baralho completo, tá? Então a gente vai ter cartas aqui que não estavam na apresentação. O que a gente tem de positivo aqui? O enforcado, que a gente falou que era uma carta de parada, ele está no positivo. Então,
como ele está no positivo aqui, ele vem dizer que as coisas não vão mudar, mas elas também não vão piorar. Né? Ele não vai ter grandes transformações. Você vai manter o cineclube funcionando como ele estava funcionando até agora, com o mesmo fluxo, com o mesmo ritmo. Né? Ele não, se ele estivesse no negativo, ele ia trazer aqui uma mensagem complicada, mas ele está na casa positivada, então ele vai falar que dá coisa ficar, se manter como está, paradinha, sem ter muita transformação. De obstáculo, está vindo aqui um 8 de paus. O 8 de paus é fluxo e velocidade. Talvez você vai querer fazer as coisas de uma forma muito intensa, tá? Ou muito rápida, que pode levar aí para um processo que pode ser complicado para você. Talvez a necessidade de planejar mais, com antecedência, com calma, um pouco mais de calma. Calma nessa hora. Não sair fazendo 250 coisas ao mesmo tempo, e, sabe, um monte de projetos junto, porque isso está como um desafio. O desafio é acalmar, porque a energia vai estar muito intensa. A carta do 8 de paus é assim, pensa que é uma chuva de vareta caindo aqui, sendo lançada ao mesmo tempo, entendeu? Tem um monte de vontade. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, com muita rapidez e muito fluxo, mas está no desafio. Então o desafio é que você controle para que não fique desgovernado o trem, tá? E o conselho para você que bonitinho, adoro página. O conselho é o pajem de espada. O pajem de espada, ele fala de aventura, fala de coragem, fala de começar coisas novas, de conhecer mais, de estudar, de aprender. Então eu acho que vai ser um momento que você vai saber melhor o que você está fazendo aqui e buscar novos caminhos para o cineclube, novos pensamentos, que não vão acontecer agora, porque ele vai ficar paradinho do jeito que ele está. Mas ele é energia de projeto. Então, o conselho para você é projetar coisas novas para o espaço, projetar o cineclube para outros lugares. Entender e projetar. E é isso aí, Cineclube 2026 bombando. Ai, que legal! Obrigada, Zequeira! Que bom, eu que agradeço. Eu que agradeço aí ter me recebido. Muito lindo!